Ela está Mas toda estava toda, mesmo. gente, hoje. Mas Boa está noite a mesmo. todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Hoje está todo mundo alegre, todo mundo sorrindo, que coisa bonita. Dia das crianças, né? E o que somos? Crianças espirituais, não é isso? Então vamos lá, a gente está trabalhando com o livro Sinal Verde, é um livro do Chico Xavier, com os textos do André Luiz. Os grupos trabalharam a página Correspondência, número 40. E aí a gente vai começar, então, pelo grupo Alta de Souza, que ficou com a Edmeia, com a Sônia e com a Sandra. Quem ficou responsável por falar pelo grupo? Sandra? Eu, Sandra. Bem-vinda, minha amiga. Oi. Oi. Boa noite a todos. Todo mundo está me ouvindo? Muito bem. Sim. Boa noite a todos. Boa. O grupo frisou muito em relação que André Luiz ele vem nos dizendo que nós temos que passar noticiários muito certo hoje em dia, e claro, para que nós não possamos passar coisas falsas, sempre coisa de otimismo, com alegria, com satisfação de termos estar em paz com nós mesmos e ter esperança de tudo aquilo que nós estamos estudando, estamos tendo a bênção de estar aqui juntos, graças a Deus, e muita gente não tem esse prazer, infelizmente, mas a vida continua em relação a todos nós. E os assuntos são tratados bem para a gente falar sempre com isso, com alegria, e observarmos bem a nossa atitude decorrente de tudo aquilo que nós estamos aprendendo e temos aí à frente para aprender. É isso aí, o nosso grupo Muito bom, falou Sandra. e tivemos esse carinho, tá bom? Um beijo Excelente. a todos. Muito bom, minha amiga. Excelente reflexão do grupo. Eu passo para o Joana de Ângeles. O Joana de Ângeles ficou com o João, com o Jorge, com a Neide e com a Regina. Quem vai falar? Oi, sou eu, João. Oi, João. Bem-vindo. Boa noite. Bom, primeira observação importante é tentar realmente ser breve, né? Ser sucinto, ser objetivo na mensagem. Eu muitas vezes lido com pessoas uma pessoa que escreve a Bíblia, né? E é difícil para a gente interpretar e eu tenho que normalmente resumir o que a pessoa fala, o que a pessoa escreveu para passar adiante, né? Porque senão aquela demanda, aquela observação vai acabar não sendo lida, né? Uma outra dificuldade é controlar as emoções, né? Se você tem um meio, tem que fazer uma resposta que a pessoa não está te dando um retorno adequado e por um tempo você tem que tentar se equilibrar para ser educado na resposta. Semana passada mesmo eu vivi um caso assim. Outra coisa é a questão da linguagem, né? Você quando escreve tem que ter mais cuidado para passar exatamente a mensagem que você quer. Que muitas vezes quando a linguagem direta, pessoal, é mais fácil, né? A mensagem é mais clara. Mas quando escrito tem que ter mais cuidado. E por último, tenha cuidado especial quando você tem que se corresponder com a professora de português, né? Que aí é um cuidado adicional que eu tenho com certa frequência. Mas eu aceito as correções de bom grado. É isso aí. Boa noite. Muito bem, João Ricardo. Falou bem pelo grupo. Mas a professora não corrige ninguém, não, você sabe, né? Bom, Não, mas eu peço que corrija. vamos lá. A gente vai para o grupo André Luiz, ficou com o Alcides, com a Inês, com o Mário e com a Marlúcia. Quem é que vai falar? Me escalaram, sou eu, Inês. Bem-vinda, Inês. Quando eu li, eu pensei assim, bom, a gente hoje não tem tanta correspondência, mas tem as redes sociais, tem WhatsApp, tem tudo, né, que funciona da mesma forma. Então, além do que o Mário até lembrou também da parte da emoção, que a gente passa energia para a pessoa, se a gente tiver com uma energia ruim, com raiva, não sei o que tal, então para a gente dar um tempo e não escrever nessa hora. Mas eu pensei assim também, às vezes a gente faz do outro como se fosse o nosso terapeuta e fica contando todos os problemas para a pessoa e a pessoa não pode fazer nada e ainda fica preocupada. Ou então a pessoa conta um monte de detalhes de alguma coisa que o outro não está interessado em ouvir, não resume. E aí, eu lendo isso, eu lembrei das peneiras
das 3 peneiras de Sócrates, que é a peneira da verdade, se o que a gente está escrevendo é verdade, a peneira da bondade, se é uma coisa boa, e a da necessidade, se vai ser útil para alguém. Na hora que eu estava lendo o texto, eu lembrei das peneiras, que era mais falado, mas também serve para escrita, né? Então, é isso aí. Muito bom, Inês, excelente. Muito obrigada pelo teu comentário. A gente passa para o grupo Allan Kardec, ficou com a Ana, minha irmã, com o Zé Luiz, com a Marta e com a minha mãe. Vai falar. Eu, mãe. Bem-vinda, mãe. Nós falávamos de quanto é bom a gente receber uma carta com boas notícias, com coisas boas, com alegria, porque a gente sabe que a pessoa que estava escrevendo aquela carta estava pensando na gente, né? Querendo dar uma boa notícia, viu? E quando a notícia é ruim, a gente machuca, né? Machuca muito, a gente fica preocupado com aquilo, mas sempre é muito bom receber uma carta. É melhor do que receber pela internet um recado, alguma coisa, porque é do coração que está saindo aquelas palavras, né? É como se a pessoa estivesse olhando para a gente. E é muito bom a gente sentir isso. É isso aí, essa parte aqui, né? Uma carta que sai do seu punho, é você conversando, né? A pessoa está dedicando aquele tempo para a gente. Muito legal. Isso aí. Obrigada, mãe, por ter falado pelo grupo. E a gente vai para o último grupo, Chico Xavier, com o Carlos, com a Marília, o Roberto e a Sâmia, não é isso? Sim. Vai falar. Eu. Eu, Sâmia? Eu, Sâmia. Oi, minha amiga, bem-vinda. Boa noite a todos. Então, nós falamos a respeito de que realmente hoje, né, carta não é tão comum, né? A gente usa muito e-mail, né, mensagens, mas que é uma forma também da gente praticar o amor ao próximo, porque a gente não pode só escrever preocupados em levar o que a gente quer dizer. A gente também tem que ter o cuidado de se colocar no lugar do outro para que ele também receba de uma forma positiva aquela mensagem. Então, a gente tem que ter empatia, né? O Roberto também elucidou, trazendo um caso de uma pessoa que ele conhece, né, que viveu na época da Revolução Francesa, e ele incitava muita violência, morte, e aí nessa vida ele queria ser médico. E aí ele não conseguia, ele ajudava até vários amigos passarem, e ele não conseguia. E uma vez ele conversando com o Chico falou, não, realmente, você não vai ser médico, você vai ser professor, porque você vai conseguir alcançar muito mais pessoas com as suas palavras. E aí é dessa forma que ele leva. Então, é isso, a gente poder levar sempre mensagens construtivas, né, para as pessoas. Eu acho que é essa a principal mensagem. Muito bom. Excelentes comentários aí de todos os grupos. Agradeço a todos que participaram, que fizeram a leitura prévia, isso é sempre muito importante, né? Que a gente já vem com as ideias, e aqui a gente discute e aprende muito com os colegas. Essa é a intenção do grupo. Eu vou pedir a Sandra para fazer a nossa prece inicial, tá bom, Sandrinha? Querido Deus, nos colocamos, Senhor, em sua presença, pelo teu amor, e dê graça, Senhor, pelas nossas vidas, e dê força também, Senhor, para todos aqueles que não puderam estar presentes, e aqueles que aqui estão presentes, Senhor. Ao fazer o nosso estudo, Senhor, entenda com amor e com carinho que Jesus nos abençoe nesta noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, Sandra, e obrigada a todos mais uma vez. A gente passa para a segunda parte do nosso estudo. Nós estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon.
E quem vai fazer a leitura e o comentário hoje vai ser o Jorge. Ele vai ler o item 9, o segundo parágrafo. E esse item fala sobre a verdadeira propriedade. Então, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. A palavra é sua. Boa noite, Adriana. Me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Então, vamos lá. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. Ao outro, de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sobre esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responderão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai para um dos lugares de primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com teus haveres. Fala de Pascal, Genebra, 1860. Bom, rapidinho aqui eu fui pesquisar quem era Pascal, duas referências, eu acho que é Blaise Pascal, que foi um francês matemático, escritor físico e inventor, nascido em 1623. Então, na verdade, quem mandou a mensagem foi uma espécie de cientista dos idos de 1600. O texto, em continuidade aqui, Pascal tenta finalizar, né, daquele início ao texto, o texto todo é dele, ele tenta passar o seguinte, que há uma ilusão muito grande, até dos povos antigos, muita gente ainda cultua isso também, de que você vai ter algum bom lugar na vida pós-morte, né? Cada um entenda como quiser, no céu, na vida pós-morte, nas colônias, no plano espiritual, se você for uma pessoa abastada, né? Você for rica, culta, tiver posses, posições. Mas, na verdade, a gente sabe, né? E Jesus disse muitas vezes, né? Que isso não tem valor algum, né? Você vai ser, na verdade, o que vai abrir as portas para você, o que vai te dar uma consciência tranquila, uma passagem tranquila, uma transição tranquila, um lugar onde você vai poder estar mais tranquilo da sua consciência, é aquilo que você cultivou de bem moral. São as suas boas ações, principalmente com o próximo, durante a sua vida encarnada. Então, o texto tenta direcionar de uma forma assim, um pouco mais prática para essa linha de pensamento. Então, ele fala, de repente a pessoa vai chegar lá no céu, na colônia, né, na próxima vida, no outro plano, e vai achar que o fato de ser rica, culta, isso vai trazer algum benefício para ela, e é uma mera e grande ilusão isso aí, né? Então, o Pascal tenta, de uma forma muito direta, alertar para isso, para que as pessoas possam acordar para esse desapego ao material, né? E todo o orgulho e todos os problemas que ele traz. Em linhas gerais, é isso que Pascal tenta passar. Mas eu fui pegar algumas referências, né? Eu fui beber lá na fonte mesmo, lá na fonte, para a gente poder refletir. Allan Kardec. E aí eu fui lá no Céu e Inferno e peguei duas casas que eu já havia estudado numa outra casa. O do príncipe Ourã e da rainha de Oude. Eu vou falar muito rapidamente deles aqui. O príncipe Ourã, ele foi classificado no Céu e Inferno por Allan Kardec como um espírito sofredor. Foi um rei, essa última encarnação dele como Ourã, mas ele tinha sido rico em várias outras encarnações,
e toda vez que ele veio com essa prova, ele falhava. E como o príncipe Oran, ele falhou novamente, que foi um príncipe da Rússia. E aí, quando está se comunicando com o príncipe Oran, os médiums, o texto é muito grande, só peguei aqui um pedacinho, ele de cara ele já se aparece como um espírito sofredor, porque a mente dele abriu do outro lado de novo, ele viu que ele tinha falhado outra vez. Ele fala assim: bem-aventurados os humildes de coração, o reino dos céus lhe pertence. De cara ele já fala isso, já começa a refletir em arrependimento. E lá pelas tantas ele fala assim: não sabeis o sacrifício que a riqueza impõe quando se quer aproveitá-la para a salvação eterna. Então lhe dá um sinal que essa prova de riqueza realmente ela é terrível. E mais uma vez ele se perdeu. E mais uma vez ele se encontra no plano espiritual, já refletido, recebido do lado de lá, como alguém que falhou e sofre por isso mais uma vez. Então, classificado como espírito sofredor. É uma consequência desse apego material. A outra, a rainha de ouro. Essa aqui é um pouco mais pesada, porque ela foi classificada como espírito endurecido. E aí lhe perguntam sobre o que ela achou do velório dela, dá a entender que ela, mesmo desencarnada, participou do velório dela. Ela fala assim: foi bem pouca coisa. Eu era rainha e nem todos se ajoelharam diante de mim. Ou seja, mesmo desencarnada, mesmo vendo o velório dela, ela pensava assim. E aí ela demonstra o sofrimento dela, porque ela fala assim: deixe-me, estão me obrigando a falar. Eu não quero que saibas o que eu sou agora. Então, ela já caiu na real que, do outro lado, ela não é mais rainha. Ela só fala assim: eu fui rainha. E aí, uma coisa, ela se coloca sempre acima dos outros, meu sangue não pode ser confundido na multidão. Ela insiste nisso, ela foi uma rainha indiana. Tá? E, por final, a frase mais pesada. Perguntam a ela, assim, não sei se é Kardec, né? Qual é a vossa opinião sobre o Cristo? E ela responde: o filho do carpinteiro não é digno de ocupar meu pensamento. Então, mesmo ela estando do outro lado, por isso que ela foi classificada como um espírito endurecido. Ela não cedeu, ela está sofrendo, ela está do outro lado, mas ela se vê acima de todo mundo ainda, pensando nas suas posses. Para fechar, eu resolvi falar de Jesus. Quem é Jesus? O espírito mais puro que já veio à Terra, segundo nós, espíritas, né? O governador do planeta. Para os católicos, o próprio Deus. Aceitou a missão de trazer a luz para a humanidade, mesmo sabendo que aos 33 anos seria traído, abandonado e crucificado. Entre aspas, uma morte cruel. Nasceu na Galileia, uma área desprezada e com poucos recursos, de pouca cultura em Israel. Ele não nasceu em Roma como um César. Nasceu num estábulo cercado de animais e foi visitado por pastores. Conhecia mais das escrituras que Saulo de Tarso, mas não se achava superior a ninguém. Não andava em palácios com reis ou rainhas, mas com leprosos, doentes, aleijados, obsediados e prostitutas. E antes de desencarnar, pediu a Deus que perdoasse seus carrascos e acusadores. Condenamos a ele, mas quando estamos perto de desencarnar ou morrer, pedimos ajuda a ele, e ele nos acode. Então, quem queremos ser? O príncipe Oran, a rainha Oude, ou seguidor do exemplo de Cristo? Não Cristo, mas os seguidores do exemplo de Cristo. Então, essas foram minhas reflexões desse pedacinho do texto aí, do Pascal. Obrigada, Jorge. Excelente estudo que você fez, muita referência, né? O Céu e o Inferno traz muitos casos interessantes para a gente. Você acho que pegou os mais específicos com relação à página que você leu, o parágrafo. Excelente, muito bom teu estudo. Nós já temos aqui 4 participantes. Eu vou passar a palavra aqui primeiro para o meu amigo Alcides. Bem-vindo, Alcides. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente observa que essa lição do Evangelho tem tudo a ver com a página de abertura, correspondência. Como eu me correspondo com a vida? Como eu uso os talentos que Deus me deu? Porque ninguém é tão pobre que não possa fazer o bem. E ninguém é tão rico que não possa fazer o bem. Então, independente da classe social, independente da influência que você exerça no meio social, todos podemos fazer o bem. E só há uma riqueza verdadeira, aquela que eu vou levar
para o além. Então, a gente observa que, enquanto a minha mente estiver presa ao convencionalismo da sociedade, independentemente de estar encarnado ou desencarnado, eu estarei desprezando uma oportunidade de desenvolver talentos, riquezas espirituais, que são as únicas que contam, na verdade, para todos nós. Parabéns ao Jorge pelo estudo também. Muito obrigada, Alcides, pela tua contribuição, pelos teus comentários excelentes. Passo aqui para o meu amigo Zé Luiz. Boa noite, Zé. Boa noite. Mais uma vez, esse texto ele nos chama a refletirmos que as pessoas têm um pensamento achando que a riqueza, quem tem a riqueza não poderá pagar bons lugares. Depende de que forma você usa a riqueza. Você pode ser bem ter riquezas e você, necessariamente, você vai ser preterido porque você tem riqueza. Depende de que forma você usa a riqueza. Se você pode ter a riqueza, mas ser uma pessoa que gera emprego, ser uma pessoa que pratica caridade, ser uma pessoa humanitária e ser uma pessoa que não está apego à riqueza, entendeu? Então, de que forma você usa a riqueza, aí sim será convencionado para onde você será direcionado. Eu posso ter a riqueza e proporcionar bens, auxiliar, socorrer, ajudar. Aí. E não é apegada à riqueza. Então, da forma que você utiliza a riqueza, que lhe proporcionará onde você poderá chegar. Muito bom, Zé. É isso aí. A gente tem atenção a essas situações. Riqueza não é obstáculo, né? A gente já vem falando isso. Obrigada, meu amigo. Passo aqui para a Marília. Bem-vinda, minha amiga. Oi, boa noite, querida. Obrigada. Parabenizar o Jorge, não acho que está completo o estudo dele, mas só para contribuir mais um pouco, eu trago de Leon Denis, do Problema do Ser, do Destino e da Dor. O livro é da 18ª edição, no capítulo 25. Leon Denis, para a gente, assim, todo o poder da alma resume-se em palavras: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o objetivo. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se, né? E, acima disso tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência são completas e muitas vezes ferem. O amor ilumina-se, né? Fecunda-se. E não trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. E, sim, isso é o que a gente vai levar, né? É o que a gente espalhar pelo mundo, esse amor com ação, que é de estar fazendo bem, de estar ouvindo alguém, de estar, como o Alcides colocou, né, na página, é a gente tentar aliviar o sofrimento do outro, né? Essa é a nossa grande riqueza que nós vamos levar para o mundo espiritual. É basicamente isso, só para estar contribuindo. Muito bom, Marília. Muito obrigada pelo teu comentário, pela tua contribuição, essa indicação aí da leitura do Leon Denis. Excelente. Passo para o Roberto. Boa noite, Roberto. Bem-vindo. Boa noite, meus amigos. Essas colocações aí, dessas mensagens que o Jorge transmitiu, né, sobre o céu e o inferno, me trazem, né, uma reflexão da importância dessa nossa meia hora diária que nós passamos juntos. Isso aí tem sido, acho, uma bênção para todos nós. Não estou falando em termos de pandemia, não. Eu estou falando em termos da vida mesmo. Eu acho que, independente de pandemia, nós temos a necessidade de refletir diariamente
sobre os ensinamentos de Jesus, porque senão aquilo ali vai ficando meio de lado, nós vamos esquecendo que nós somos espíritos imortais, que nós vamos chegar do outro lado da forma que nós tivemos construído os nossos sentimentos aqui na Terra, as nossas realizações. E me veio também à mente quando, no Eurípides, no dia que foi inaugurado, foi fundado a Dona Meca e depois o GAPEB, né? Que para a instituição que inicialmente funcionava dentro do Eurípides para atender às crianças excepcionais, aos jovens excepcionais, né, com problemas, a Dona Meca se manifestou, a mãe do Eurípides, dizendo que ela se propunha a ser a patrona do esforço da instituição. E que a instituição se destinava quase que totalmente a acolher aqueles militares da Alemanha na Segunda Guerra nazistas que fizeram muito mal a pessoas nos campos de concentração. Então, agora, 50 e poucos anos depois, eles ainda estavam em grande estado de perturbação, estavam reencarnando numa quantidade maior. Então, a instituição seria para acolher amorosamente esses espíritos que não souberam aqui na Terra se comportar com o poder que eles tinham. E isso aí é um exemplo para todos nós. Nós temos que, diariamente, fazer a reflexão sobre o ensinamento de Jesus. É uma coisa muito séria, porque daqui a pouco, não sabemos quanto mais ou quanto menos, espero que seja mais, nós todos vamos estar voltando à vida verdadeira. E o que nós fizemos com tudo isso que nós temos recebido, com essas bênçãos dos ensinamentos de Jesus? Então, eu também queria colocar o meu agradecimento aqui à Jane, à Adriana, por esses momentos, que eu acho que isso aí tinham que ser contínuos na nossa vida. Nós temos a necessidade dessa reflexão constante, dessa reflexão diária, porque, senão, os nossos instintos, aquilo que nós trazemos do passado, vão sufocando o esforço que nós fazemos no bem. Nós temos que ter isso aqui vivificado no nosso sentimento todos os dias. É isso que eu queria colocar aqui. Muito bom, Roberto. Excelente teu comentário. Alguém gostaria de falar um minutinho? Temos um minutinho e ninguém mais levantou a mão. Sim, é porque o meu não está meu tá sem mãozinha. Porque eu acho que tem mãozinha. É para eu ficar de boca fechada. Tá me ouvindo? Então, eu acho assim, belíssimas as colocações, e quando a gente trabalha com a mesa mediúnica e tem a oportunidade de conviver com o diálogo dos nossos irmãos que partiram, e os dramas de consciência que se trazem a cada dia maiores, por perceberem, né, o quanto perderam tempo, essa é uma palavra que a gente não gosta de falar, mas o quanto perderam tempo, o quanto poderiam ter produzido muito mais, principalmente quando se tem a oportunidade do ensinamento. O desafio que é o movimento de apego aos objetos, apego à família, apego a sentimentos que já poderiam ter sido trabalhados, se permitissem ter um pouco mais de autoeducação, de uma forma mais legítima. Então, quando o Roberto traz, né, e os nossos companheiros trazem essa fala da oportunidade da gente refletir cotidianamente, o quanto está sendo significativo para cada um de nós, para a gente perceber o valor que é o Evangelho e o valor que é a casa espírita na nossa existência. Se a gente está com dificuldade com o Evangelho, com a casa, mesmo que com o distanciamento físico, imagina se nós não tivéssemos esse banho de luz cotidianamente, a condição que estaríamos. Então, acho que a gente precisa se fortalecer a cada vez mais e agradecer a misericórdia que a espiritualidade nos dá a cada dia, a cada despertar, a cada amanhecer, a cada anoitecer. Então, valorizemos o momento, valorizemos a existência. Isso aí, Jane, valorizemos mesmo o quão importante estão sendo esses estudos, esses encontros diários, como o Roberto chamou a atenção, nas nossas vidas. Eu agradeço a todos que participaram, ao Jorge, mais uma vez, pelo estudo, a todos que fizeram os comentários ricos, que só fez acrescentar, né, completar, acho que suplementar o estudo do Jorge. Muito bom. Eu vou pedir a Edmeia para fazer a nossa prece final. Pode ser, Edmeia?
Tem que liberar seu microfone. Tá, agora está. Sim. Pai misericordioso, que nos concedeu essa oportunidade de estarmos todo dia aqui reunidos em prol de nossos amigos, dos nossos inimigos e dos nossos companheiros, para oferecer o que nós pudermos fazer de bom para eles, que nos ilumine, que nos dê a direção certa, para que cada um receba as mensagens que nós estamos aqui agora nos propondo a oferecer. A mensagem do bem, do amor, da esperança e da paz. Que todos nós aqui reunidos possamos voltar para a nossa vida cotidiana com muita paz, muita saúde e muita tranquilidade. Que assim seja. Que Deus ilumine a todos. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez a todos que participaram. A gente agora vai fechar então com uma música. A música que eu escolhi é uma homenagem, né, e tem a ver com a página Correspondência, né, que vocês leram. É uma homenagem ao maior escritor de cartas, aquele que escreveu cartas com temas atemporais. É Paulo de Tarso. Então, a gente vai ouvir uma música em homenagem a esse grande escritor de cartas. Só um minutinho, deixa eu só sair dessas duas telas aqui. E agora vai. Agora vai. Deus, o Criador, mandou seu Filho, o Messias prometido, Salvador. E eu, que ainda não acreditava, perseguia, apedrejava os seguidores do Senhor. Mas um certo dia no deserto, uma luz que me cegara perguntou: Saulo, por que tanto me persegues? Sou Jesus, o teu eterno protetor. E essa luz me acolheu, e uma paz me envolveu, e o amor me converteu em Paulo de Tarso. E essa luz me acolheu, e uma paz me envolveu, e o amor me converteu em Paulo de Tarso. Sou Paulo de Tarso, sou um servo de Jesus, o maior espírito de luz que veio para nos amparar. Sou Paulo de Tarso, sou um servo de Jesus, o maior espírito de luz que veio para nos ensinar a amar, a amar, a amar.
Espírito de luz que veio para nos amparar. Sou Paulo de Tarso, sou um servo de Jesus, o maior Espírito de luz que veio para nos ensinar a amar, a amar, a amar, a amar. Essa é uma singela homenagem ao nosso querido Paulo de Tarso e ao nosso amado Mestre Jesus. Linda canção, né? Eu acho que quando eu ouvi pela primeira vez eu me emocionei e agora eu pensei que eu não iria me emocionar, mas me emocionei mais uma vez e que essa canção fique junto com os estudos que fizemos hoje, para que a gente possa ter uma noite de sono tranquila, com todas aquelas palavras que Edmeia falou, de paz, amor, esperança, que é isso que Paulo trouxe para a gente nas cartas, né, que deixou aos indivíduos, às comunidades, né, para todos nós. Um beijo no coração de vocês e muito, muito obrigada pelo estudo de hoje, pela oportunidade. Beijo, gente. Adriana? Oi. Alguém me falou que em 2021 o Mário vai dar cartas de Paulo. Vai dar um estudo, as cartas de Paulo. Alguém me falou. Mário. Aí, Mário. É para você, ó. Hein? É só isso tudo, ó. Te empresta, amiga. Ele está tomando fôlego. Esse livro é a carta. Esse livro é As Cartas de Paulo, interpretada por Emmanuel? Isso, tem um curso, As Cartas de Paulo. É esse mesmo, que ele é o recado para ele. É isso aí. Isso é bom. Eu tenho um livro que o Gilson me indicou, né? O Gilson Bordalo, quando estava encarnado, que é o Evangelho de Mateus, interpretado por Emmanuel. Então, esse aí deve ser muito interessante. Eu tenho aqui, também, são né? 7. É uma coleção. Vale a pena conhecer. Mário, é para você, amigo. Ó, beijo no coração, começa a sonhar com esse dia a partir de hoje. Fiquem com Deus. Boa noite.